como o Gabriel Milito está armando o time para o jogo de amanhã. Às 13h05, você acompanha na Itatiaia, Galo e Braga. Como é que será que vem o Galo para amanhã? Rubem Júnior, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo. Um abraço para você, ao Edu, ao Rafa Leal, para quem nos acompanha aqui na turma do Bate-Bola, 6h40. E até o Milito de olho, né, nessa partida do Fluminense contra o Botafogo, e que a gente pegando a escalação, teve um Ganso poupado, poucas peças, né? O Mano Menezes colocou praticamente time principal em campo pelo Campeonato Brasileiro, e essa é a grande interrogação do Atlético pro duelo deste domingo. Explicando, né? Porque é a situação. Tem o que jogou na quarta-feira contra o Atlético e tem o que a gente imagina que é titular daqui a pouco. Por exemplo, se você for imaginar o time de quarta-feira, o Cauã Elias é titular do Fluminense. Sim. Mas ele não é o titular quando o German Cano está à disposição. Hoje o Cano está jogando. Se você imaginar todo mundo 100%, o Marcelo é titular da lateral esquerda. Ele não foi titular na quarta-feira. Hoje ele é titular. Então, algumas situações. É um Fluminense com cara de titular que está jogando agora contra o Botafogo. Pois é, o Cano tem uma questão particular porque tá voltando de lesão, né? Tá para dar um ritmo, mas é um cara que pode pintar como titular no duelo da quarta-feira. Foco total, e até dentro do Rádio Esportes a gente falava sobre a importância do duelo pela Copa Libertadores em termos financeiros também para o Atlético, mas o Milito, pensando na recuperação no Campeonato Brasileiro, vem de derrota pro Bahia, não regulou nos 2 últimos jogos em casa, teve derrota pro Fluminense, teve empate contra o Cuiabá, a última vitória foi contra o Corinthians em casa, e nos últimos 6 jogos, 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E algumas interrogações, e a gente montando esse provável Atlético que deve ser mesclado e não deve contar com algumas peças principais, por exemplo, o próprio Hulk, que vinha nesse processo de recuperação de uma lesão na panturrilha, quase aí um mês parado, voltou, foi determinante, né, na classificação do Atlético na Copa do Brasil, dificilmente vai pro jogo, e a parte física que vai contar com relação ao time que entra em campo. Lembrando, tem no departamento médico Saravia, Otávio, Vargas e Zaratio. Foi liberado o Alisson, 18 anos, jovem, vinha convivendo com lesões, teve no dia 24 de agosto uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, por isso também não deve pintar amanhã, apenas na partida contra o Fluminense. Daqui a pouco um provável time. Fato é que o Atlético terá um time mesclado neste domingo e priorizando acima de tudo, Cirilo, a parte física. Boa, Rubens. Edu, comentava ontem com o Simões e agora com a sua opinião também, que você estava naquela folguinha de sexta-feira. Sou veemente contra escalar 11 titulares. O Atlético não costuma escalar 11, né? Pelo menos o Everson joga com frequência. Não costuma colocar o goleiro reserva para jogar, não. Mas, independentemente do clube e do cenário, eu sou bastante contra colocar 11 titulares. Acho que você desconfigura demais o time. Acho que você deixa muito de lado. E não dá para ignorar, Edu, a situação do Atlético no Campeonato Brasileiro, que no momento é de 10ª posição, e do 10º até o 17º tá absolutamente tudo embolado, né? Porque a distância é de 5 pontos apenas entre quem tá no meio da tabela e entre quem tá abrindo a zona de rebaixamento. Então, por mais que o foco esteja quase que total na quarta-feira, eu não acho que dá para escalar o time totalmente em reserva e deixar de lado o Campeonato Brasileiro, até porque esse Bragantino tá só 2 pontos atrás do Galo também nessa história de confronto direto, Edu. E aí você acaba passando um recado pro seu elenco também, né? Não estamos nem aí pra competição. Do jeito que vocês quiserem jogar, entrem em campo, joguem, e o resultado que sair é esse mesmo e tá tudo certo. E não é por aí. Campeonato Brasileiro, ele te dá vaga na Libertadores, o Atlético está ali na briga ainda, ele é o 10º. Acredito que a gente possa ter um G7, quem sabe um G8, então ele tá na briga. Nem que seja por uma pré-Libertadores do ano que vem, e segue nas Copas, né? A gente nunca pode esquecer que o foco realmente precisa ser nas Copas. Mas você não tem que jogar com os titulares só nas Copas e largar o brasileiro de lado. Acho que se você tiver condição de escalar um time misto,
ok. O Hulk ficou muito tempo parado por conta de uma lesão na panturrilha, retornou e é um cara que gosta de jogar. Vai pro campo, você tem a condição de fazer 5 alterações. O Paulinho foi poupado no último jogo do Brasileiro, joga esse, você vai ter sua dupla de ataque. No meio de campo, você teve o Fausto Vera iniciando, começa de novo. O Fausto Vera tem jogado menos. O lado do campo, os seus laterais. O Arana é um cara com uma condição física privilegiada. Então você joga com o Arana pelo lado esquerdo também. Então só aí você já tem um time misto. Você já tem titulares importantes no campo, mais o goleiro, e vai encarar esse jogo contra o Bragantino como deve ser encarado, com seriedade. O Atlético não pode mais, Cirilo, se dar o luxo de perder pontos em Campeonato Brasileiro e pontos preciosos em casa contra equipes que estão mal. Já deixou escapar um monte de ponto contra equipe que não está brigando por nada no campeonato. É claro que o foco precisa ser nas Copas, mas ele não pode deixar de lado o Campeonato Brasileiro. Se entrar com time de reserva, aí o clube, a direção e o treinador, todos eles estão assumindo a responsabilidade de lá na frente não ter nada na temporada.